do livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 439. Ellen White diz assim, ó, cobro ânimo e sinto-me abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e que continuará com eles até o fim. Então, na revista a gente vê exatamente uma argumentação fundamentada, baseada nessa promessa aí. Deus está guiando o seu povo e vai estar com ele até o fim. Bem, vamos analisar essa promessa e ver realmente se ela é uma promessa feita de forma incondicional. Acompanhe comigo esses 3 pontos aí, ó. Primeiro, o texto diz, Deus está guiando o seu povo e vai continuar com eles até o fim. Primeira coisa que devemos entender, Deus sempre guiou o seu povo desde o princípio. Né? Nós vemos lá, por exemplo, no livro Atos dos Apóstolos, página 11, que a igreja de Deus ela é constituída desde o início do mundo. E em todos os momentos Deus tem guiado o seu povo. E vai continuar com ele até o fim. Foi a promessa de Jesus lá em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o texto, a segunda parte, aí o texto não diz assim, ó, o Deus de Israel ainda está guiando a igreja adventista e continuará com ela até o fim. Nós não encontramos isso no texto, ok? O texto está dizendo que o Deus que sempre guiou o seu povo vai continuar guiando o seu povo até o fim. Agora a questão é, qual é esse povo? Quem é o povo de Deus? Que Deus vai continuar guiando até o fim. Por exemplo, Deus guiou até o fim a igreja judaica, até que ela apostatou. Quando ela apostatou, Deus continuou guiando o seu povo, guiando a igreja cristã. Quando essa apostatou, Deus deixou de guiar a igreja cristã e continuou guiando ali, por exemplo, os valdenses, depois as igrejas protestantes. Então, essa promessa Deus vai cumprir. Agora, que essa promessa se aplique especificamente à igreja adventista, aí fica apenas no campo da imaginação da pessoa que lê o texto. Agora, um terceiro aspecto que deve ser considerado é o que nós vemos ali embaixo. Ó. Se estivesse escrito, se Ellen White estivesse escrito, que o Deus de Israel ainda está guiando a igreja adventista e vai continuar com ela até o fim. Se ela tivesse escrito isto, essa promessa dependeria somente de Deus ou dependeria também da igreja? Então, Deus, por exemplo, disse para o povo de Israel que ele estaria com o povo enquanto existissem o sol, a lua, as estrelas, né? Inclusive, nós vemos na Bíblia, em Ezequiel, falando da restauração do povo de Israel, né? Que todas as nações vão procurar os judeus para dizer onde é que está o seu Deus, vamos adorar a Deus junto contigo. Então, existem muitas profecias maravilhosas, mas são profecias que não dependem apenas de Deus, depende também da igreja. Mesmo que tivesse escrito que Deus continuaria com a igreja adventista até o fim, nós devemos entender que esta promessa deveria se aplicar à igreja se ela estivesse cumprindo as condições. Olhe esse texto, o que Ellen White escreveu. Não sabemos que grandes interesses podem estar em jogo em provarmos a Deus. Não há segurança alguma a não ser na estrita obediência à sua palavra. Todas as suas promessas são feitas sob condição de fé e obediência. E uma falta de conformação com os seus mandos elimina de nós o pleno gozo dos abundantes recursos providos nas Escrituras. Então, tem promessas? Existem promessas? Existem promessas. Agora, se a igreja deixar de cumprir as condições, então essas promessas são eliminadas. A igreja não tem mais direito a essas promessas. E isso foi o que Ellen White escreveu para a própria igreja. Vamos avançar um pouquinho mais. Esse texto aqui é um texto muito interessante,
que os irmãos devem prestar bastante atenção. Veja o que Ellen White profetizou. Ele, Deus, retirará seu Espírito Santo da igreja e o dará a outros. Então vejam, o texto anterior fala, Deus guia o seu povo e continuará com eles até o fim. Mas agora Ellen White está dizendo, Deus vai abandonar, o Espírito Santo vai abandonar a igreja. Deus vai retirar o Espírito Santo da igreja e vai dar para outro povo. Então, a promessa de Deus continuar com o seu povo até o fim não se aplicaria mais à organização, mas aos fiéis em cujo coração está, então, a lei de Deus. Essa é uma profecia que nós acreditamos, nós vamos ver no decorrer das nossas lives aí, nós acreditamos que ela já ocorreu. Uma outra passagem interessante, também bastante conhecida, nós encontramos no livro Eventos Finais, página 44, onde Ellen White diz, a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Bem, mas a inspiração havia dito que o Deus de Israel guia seu povo e que continuará com eles até o fim, mas agora a inspiração está dizendo que Deus não está mais fazendo isso. Então, por que Ellen White está fazendo isso? Porque ela sabia que as promessas são condicionais. Quando uma igreja não cumpre essas condições, Deus não pode mais continuar guiando essa igreja. Então, agora, a promessa de guiar o seu povo, ela passa a pertencer aos fiéis, e não à organização que abandonou a Deus. Como, por exemplo, quando Jesus disse ali para a igreja cristã, ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, essa promessa Jesus sempre cumpriu, as portas do inferno não prevaleceram sobre a igreja. Mas quando a igreja cristã ela se uniu com o paganismo, com o mundo e abandonou, essa promessa, essa profecia deixou de se aplicar àquela organização e passou agora a se aplicar aos fiéis.